Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista e hoje a gente vai conversar com um ex-embaixador do Brasil no Iraque, Bernardo de Azevedo Brito, que vai estar aqui conversando com a gente sobre o papel da Embaixada Brasileira lá no Iraque e também sobre um pouco mais da cultura desse país, que é muito lembrado por nós pelos conflitos políticos e armados, principalmente contra os Estados Unidos, ali pelos anos de 2003. Bernardo, muito obrigado pela sua presença no UFSC Entrevista. Está sendo uma honra poder recebê-lo aqui. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Sempre me dá um grande prazer vir aqui à TV da UFSC, onde já estive uma vez e admiro os programas de vocês. Recentemente o senhor esteve aqui no lançamento do seu livro, né? Exatamente. Do livro aberto. O livro aberto. Que o nome do livro aqui, O Iraque, dos Primórdios à Procura de um Destino. Porque está muito recente na nossa memória, ainda, ou a maioria das pessoas conhece o Iraque por conta dos conflitos, né, das guerras. Mas antes disso... Há um pouco mais. O que um pouco o senhor mais. pode dizer? Bom, no livro, é claro, eu procurei mostrar o Iraque atual, moderno, digamos, não da antiguidade, que seria impossível. A partir de 1921, quando Churchill criou o que hoje conhecemos como sendo o Iraque. Os problemas começaram ali. Temos hoje enormes problemas, basta abrir o Jornal do Dia e já vemos um pouco, inclusive, mudando quase que todos os dias, com novas facetas. Bom, as dificuldades surgiram já do início porque foram colocadas num país 3 comunidades diferentes: árabes, xiitas, árabes, sunitas e curdos, que na sua grande maioria são sunitas. Não totalmente, mas a grande maioria é sunita. Bom, os problemas de hoje refletem esta situação que vinha de 1921 e que não se solucionou. O Iraque foi, através de todos esses anos, um país à procura de uma fisionomia, de uma unidade, não é? E houve momentos trágicos, que foi a guerra com o Irã, 8 anos terríveis, praticamente cerca de 1 milhão de mortos entre um e outro lado, a invasão do Kuwait, seguida de 11 anos de sanções terríveis, que não afetaram o povo, crianças, velhos. Não é? E criaram uma imagem bastante delicada, bastante de, inclusive, receio do restante do mundo com relação ao país, não? Não, exato. E no fundo, o Iraque estava sofrendo, a população iraquiana, um verdadeiro drama. Funcionários das Nações Unidas que estiveram a cargo, responsáveis pelos programas humanitários, em 2 ocasiões se demitiram porque diziam que não estavam prontos a participar de um programa, que eram sanções, que correspondiam ao genocídio. A tal era a gravidade. Muito bem. Em 2003, este país que tinha passado por 11 anos de sofrimentos, não é? Que não afetavam praticamente os dirigentes, tem uma invasão pelos Estados Unidos. De uma soberania e internacional, né? Uma invasão sem nenhum respaldo do direito internacional e atrás de fatos que se provaram inexistentes, que era a existência de armas de destruição em massa. Não as havia. Bom, até hoje não se tem prova. O drama maior ainda, isso eu me reflito um pouco no meu livro, é que se nós vemos hoje a situação, com o tempo, a Primavera Árabe iria provar que um povo no Oriente Médio tem condições de remover um ditador cruel. Que a gente não pode perder de mente aí a figura que a gente ainda não citou de Saddam Hussein, né? Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, os iraquianos, eles próprios, dariam uma solução à questão. Não necessariamente uma solução brilhante. Veja o que está acontecendo no Egito, na Líbia, mas não há outra alternativa. Nós temos que confiar no povo. Democracia significa a entrega do poder ao povo, não é? De maneira que essa seria a solução. Agora nós estamos numa situação muito grave, extremamente grave. Qual situação? Por quê?
Nós tivemos eleições no dia 30 de abril, parlamentares, são sucessivas eleições. Retrocedendo um momento, eu devo dizer que o Iraque tem uma Constituição aprovada em 2005, bastante avançada. Recente, porém avançada. É recente, a lei de 2005, mas já é bastante avançada. Avançada na substância, em termos até de direitos da mulher, do gênero, até nisso, razoavelmente avançada. Você pode citar algum exemplo? Bom, no caso, eu mencionei o direito da mulher, mas há um pequeno problema, que é reconhecida a igualdade de gênero, etc., etc., mas há um pequeno detalhe, que na Constituição de 2005, os poderes do governo central são limitados. E este assunto prevalece a legislação das províncias e regiões, se diferentes. Em outras palavras, no Kurdistão, no norte do Iraque, as mulheres têm muito mais liberdade do que nas áreas xiitas do sul. Apesar de existir uma lei para todo o Estado, para todo o Iraque, exato, eles ainda ficam submetidos às leis locais, regionais. Caso sejam diversas, não é? Isso é uma falha, mas a liberdade de culto está, portanto, assegurada. A igualdade perante a lei, não é? Portanto, há uma série de pontos muito positivos. Uma série de eleições tiveram lugar no Iraque, a ponto de eu dizer no meu livro que, formalmente, é uma democracia. Bom, há um problema de base no Iraque, em todo o Oriente Médio. Esse problema de base é que no Oriente Médio e no Iraque, inclusive, não basta um homem, um voto. É preciso que as minorias tenham direitos respeitados. Porque num país como o Brasil, o que é uma minoria, digamos, um partido que é minoria, minoritário, na próxima eleição você pode ganhar, ou vice-versa. As coisas se corrigem. Agora, quando o partido é identificado com um grupo religioso, étnico, então é para sempre. Se é minoria, será para sempre minoria. Esse é o problema do Iraque. E justamente por isso que nós estamos com essa crise agora. Porque em 2010, o primeiro-ministro Maliki chegou a um acordo que daria uma certa distribuição de poderes com participação curda e sunita. Acontece que isso não aconteceu. Fez uma partilha, prometeu e não foi cumprido. Não cumprido. Isto é um dos fatores dos problemas que nós estamos lendo nos jornais agora. Um segundo fator é a própria Primavera Árabe, que explodiu na Síria de uma maneira violenta. Mas está se ampliando. E depois há o seguinte, é uma questão demográfica, política, é que na Síria os rebeldes são sunitas, que formam a maioria. No Iraque, os sunitas são minoria. Portanto, uns se aliam aos outros. É bem complexa toda a situação. Aí, portanto, este é o segundo fator desses problemas deste momento. Não? O terceiro fator é uma questão quase que histórica, que vinha muito do passado, a ideia do panarabismo. Só antes da gente entrar nesse detalhe, nesse ponto, que é um detalhe importante para compreender, a gente vai fazer uma pausinha, pode ser? Pois não, vamos. Você aí de casa, continue conosco, que a gente volta logo após o intervalo.